Fala galera, então vamos dando continuidade aqui ao estudo dessa matéria tão importante que é a organização do Estado. Sabemos que é uma matéria prolixa, até porque essa matéria aqui é a base da própria Constituição, é a base de outros assuntos, então por isso nós precisamos dessa base tão sedimentada, tão pormenorizada, justamente para não pecarmos em nenhum quesito diante das provas. Mas vamos lá. No último bloco nós falamos das peculiaridades de um ente diferente, que é o DF. Nós vamos agora continuar falando de um ente diferente, só que agora eu vou falar sobre os territórios. E aí é interessante porque algumas dúvidas podem surgir sobre territórios e eu não vou conseguir responder. Como assim, professor? Não vou conseguir responder, não porque não busquei, não fui atrás da informação, do conhecimento. É porque não existe. A Constituição ela fala muito superficialmente sobre território. E na Constituição de 88 nós não vimos ainda nenhum território. Nós tínhamos na Constituição passada alguns territórios, como Roraima, Amapá, Fernando de Noronha. Agora, Roraima e Amapá acabaram virando estado, Fernando de Noronha foi incorporado como município de Pernambuco. Então, sob a égide da atual Constituição, nós não vimos nenhum território. Então, somente diante da criação de um é que algumas dúvidas poderão ser dirimidas. Mas, para o que nos interessa? Prova. Eu lhe asseguro que você não vai errar uma questão de território. Ou eu já falei alguns detalhes anteriormente, quando nós falamos, por exemplo, sobre tríplice capacidade, que eu falei como que vai ser o governador, como que vai ser o judiciário, lembra? Só que agora nós temos que dar continuidade a isso aqui. E aí eu acho mais fácil, para continuar isso aqui, colocar algumas perguntas e nós vamos respondendo juntos. Quer ver? Vem comigo. Então nós vamos falar agora um pouco sobre os territórios. A nossa Constituição vai falar muito superficialmente sobre territórios no artigo 33, você vai colocar aí. E aí, como eu falei, eu vou colocando aqui algumas perguntas então. Primeira pergunta. Existem hoje? E aí, vamos responder. Respondam assim, por favor. Não, não. Porém, podem ser criados. Não. Porém, podem ser criados. Com base no artigo 18. Não. Porém, podem ser criados com base no artigo 18. Parágrafo 2º da Constituição. Porém, podem ser criados com base no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. Então, pessoal, como eu mencionei, na Constituição de 88 não vimos ainda nenhum território. Os territórios que tínhamos na Constituição passada ou acabaram virando estado ou acabaram virando municípios. Só que eu acho interessante você entender um detalhe, e isso você extrai do artigo 18, parágrafo 3º. Você tem duas formas para criar um estado, basicamente. Você pode criá-lo diretamente, anexando, desmembrando. Por exemplo, um caso que nós vimos na Constituição de 88, o estado do Tocantins. Ele foi criado tirando uma parte do Goiás. Você já cria direto um estado. Só que um estado ele tem muita responsabilidade às vezes e muita situação financeira importante. Então tem uma outra forma de você criar um estado. A Constituição fala que você pode ali acabar tirando uma parte do estado e formando um território. E aí, olha que interessante, você forma um território. O território, nós vamos ver agora como que ele vai funcionar. Mas veja bem, você pega e cria esse território. Se esse território não der certo, você volta ele ao estado de origem. Agora, se esse território der certo, você pode acabar posteriormente transformando em um estado. Então, basicamente, você tem duas formas de criar um estado. Você pode criá-lo diretamente, ou você pode criá-lo primeiro como um território, porque aí quem vai bancar é a União, nós vamos perceber isso aqui agora. Dando certo, você transforma ele em estado. Não dando, você volta ele ao estado ali, a área dele, ao estado de origem. Só que o que acontece? Nós já sabemos então que não temos nenhum hoje, não vimos nenhum sendo criado sob a égide da Constituição de 88. Só que a pergunta mais importante, ao meu ver, sobre território, eu respondo agora. O que é um território? Vem comigo. Vamos colocar aqui e eu vou te explicar. Coloque assim, segunda pergunta. O que é um território? Aí coloquem assim, por favor. É uma descentralização
é uma descentralização. Administrativa territorial é uma descentralização administrativa territorial. Pertencente à União, e criada por lei complementar. Pertencente à União e criada por lei complementar. Entre parênteses, não possui autonomia. Não possui autonomia. Mas vamos lá que eu quero te explicar agora alguns detalhes aqui. Eu falei então que o território é uma descentralização administrativa territorial pertencente a quem? À União. Primeiro ponto. Criada por lei o quê? Complementar. Quando você pega uma banca mais literal, ele vai falar, olha, porque os territórios são criados por lei, nos termos da lei, na forma da lei, a lei específica, não. Preciso de uma lei complementar. Agora, para você entender o território, eu vou ter que ir com vocês um pouquinho lá no direito administrativo. Sei que a aula não é de administrativo, mas você precisa entender. Porque quando o Supremo fala sobre território, ou já falou sobre território, ele gosta de chamá-lo de autarquia territorial. Aí vem cá. Quando você estuda direito administrativo, por exemplo, você aprende que tem duas formas para a União prestar um serviço. Ela pode prestar um serviço diretamente por meio dos seus órgãos e dos seus agentes. E aí nós falamos então que a União está prestando serviço de forma o quê? Centralizada, né? Só que às vezes a incumbência que uma União tem é algo gigantesco, é algo surreal. Então ela se vê obrigada a fazer o quê? Uma descentralização. E aí ela pode fazer a descentralização por delegação, quando ela passa o serviço para alguém que já existe, uma concessionária, uma permissionária, né? Ou ela pode fazer por outorga, quando por lei ela cria uma pessoa e passa aquela situação. É aí que vem a administração indireta. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Não se preocupe, estou falando rápido aqui porque aqui não é de administrativo, beleza? Mas olha onde eu quero chegar. A União tinha que desempenhar um serviço típico de Estado. E em virtude de grandes responsabilidades ela não conseguiu. Ela fez uma descentralização então e criou uma autarquia, nos termos do artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição. Quando ela cria uma autarquia, você tem o ente criador, a União, e o ente criado, a autarquia. Existe uma relação entre o ente criador e o ente criado? Existe. Nós falamos no direito administrativo que existe uma relação de vinculação, né? Ele vai insistir que existe subordinação. Errado. A autarquia não está subordinada à União, ela está vinculada. Por quê? Porque a autarquia ela vai ser meio que fiscalizada pela União. Quando você cria uma autarquia, ela vai ser criada para cumprir uma determinada finalidade. Por isso que nós falamos que o ente criador faz sobre o ente criado um controle finalístico, que alguns chamam de controle de tutela ou de supervisão. Se a União percebe que a autarquia faz tudo certo, a União vai manter. É isso que eu quero. Agora, a partir do momento que eu, ente criador, percebo que o ente criado faz besteira, eu vou intervir. E se preciso for, eu acabo com ele. Então, olha onde eu quero chegar. Quando você cria uma autarquia, ela não está subordinada à União, ao ente criador, mas ela está vinculada. Porque eu vou fiscalizar. Fez tudo certo, mantenho. Não fez, eu vou intervir. E se preciso for, acabo com ele. Para que eu falei isso? Porque é o seguinte. Hoje nós não temos territórios, mas podem ser criados. Se criarmos um território um dia, por que ele não vai ser ente federativo? Porque ele vai pertencer à União. Agora, assim como uma autarquia, o território não vai estar subordinado à União. Ele vai estar vinculado à União. A União vai fazer um controle sobre o território. Território faz tudo certo, vou mantê-lo. Às vezes posso até evoluir, fazer com que ele vire um Estado. Se ele fizer besteira, eu vou acabar com aquele território. Então, cuidado, ele vai falar com muita frequência que território é ente federativo. Não é, porque pertence à União. Se ele não é ente federativo, consequentemente, ele não possui o quê? Autonomia. Agora, dois detalhes aqui, isso aqui é um aprofundamento. Se eu chego na sua prova e falo, gente, devido ao fato do território ser um ente federativo, errado. Agora, cuidado, porque eu estou aqui para preparar você para o pior dos mundos. E aí ele chega na sua prova e fala assim, gente, o território, um ente federativo, aí alguns apressados já, errado. Aí ele continua, ligado à União, cuidado. Se eu falo que território é ente federativo, ponto, errado, não é. Agora, se eu falo que território é ente federativo ligado à União, a questão está certa.
Porque quando eu falo que ele está ligado à União, eu estou descaracterizando a autonomia política dele. Então fica certo. Então, mais uma vez, território é ente federativo? Não. Território é ente federativo ligado à União? Aí você pode considerar. Segundo caso. O território não possui autonomia, certo? Só que eu quero que você entenda o seguinte, isso é importante demais na minha opinião. Quando eu falo que território não tem autonomia e não especifico, você tem que entender que essa autonomia que eu estou falando é uma autonomia política. Então, o território não possui autonomia, certo? Porque quando ele não discrimina, é uma autonomia política que ele está falando. Agora, devido ao fato do território não gozar de nenhum tipo de autonomia, vai devagar. Território, eles falam que ele vai ter autonomia administrativa e uma partezinha ali mitigada de autonomia financeira, mas vai. Então, o que o território não tem é uma autonomia política. O território possui autonomia? Não possui, porque se eu não discrimino é a autonomia política que eu estou falando. Agora, o território não goza de nenhum tipo de autonomia. Aí tá errado. Beleza? Então só fique atento a esses detalhezinhos e o meu intuito aqui nesse curso é justamente deixar o seu conhecimento totalmente afiado. Beleza? Então, ó, território é ente federativo? Não. Território é ente federativo ligado à União? Sim. Território possui autonomia? Não. Por quê? Quando eu falo só autonomia e não discrimina, é uma autonomia o quê? Política. Território não goza de nenhum tipo de autonomia. Não. Né? O território não possui autonomia, certo? Né? Porque autonomia não discriminada é autonomia política. Território não tem nenhum tipo de autonomia. Aí fica errado. Beleza? Outra perguntinha importante. Contas do governo. Aí coloquem assim. São julgadas pelo Congresso Nacional. São julgadas pelo Congresso Nacional após um parecer prévio do TCU. Após um parecer prévio do TCU. Última perguntinha. Pode ser dividido em municípios. Essa aqui eu vou até responder com vocês por conta de um detalhe. Sim, né? Não é igual ao Distrito Federal. Sim. E é aqui que surgem, e aí eu vou explicar agora. Então, sim. E é aqui que surgem os municípios federais. Beleza? Então vem aqui comigo, por favor. Então, diferente do DF, que nós já aprendemos que ele não pode ser dividido em municípios, é uma proibição do artigo 32, o território, uma vez criado, ele pode. E aí vem cá, ó o raciocínio. O território, uma vez criado, ele vai pertencer a quem? À União. Se eu divido esse território que é da União em municípios, surgem aqui então os municípios o quê? Federais. É porque, só um adendo, eu ainda vou explicar isso. A Constituição fala que a União pode intervir, quando fala de intervenção e tal, em estados, né, DF e municípios federais. União não pode intervir em um município. Quem faz intervenção em município é o Estado. Agora, a União pode intervir em município federal, porque o município federal é dela, se você for ver, porque ele está dentro do território. Beleza? Então, municípios federais são municípios que estão ali dentro dos territórios. Última observaçãozinha, último detalhe, porque eu lhe asseguro contundentemente que eu falei tudo que pode ser cobrado sobre território em prova. Ou falei naquele primeiro momento, quando falamos sobre autogoverno, dentro da tríplice capacidade, ou estou falando agora, que é o seguinte. Criei um território. Uma vez criado um território, ele não terá representante no Senado, mas ele terá direito a 4 deputados federais. E é interessante destacar isso porque quando você estuda o poder legislativo, você aprende que na Câmara dos Deputados, o número de deputados federais é proporcional à população. Ninguém pode ter menos que 8 ou mais que 70. Nós já vimos até isso quando eu fiz a conta lá dos deputados estaduais e distritais. Só que olha o grande detalhe que eu quero destacar. Se criarmos um território, você não aplica essa regrinha do proporcional à população. Se eu criar um território, ele pode ser maior que o estado de São Paulo, ou ele pode ser menor que o DF. Enquanto ele for território, ele elege invariavelmente 4 deputados federais. Então vamos colocar uma observaçãozinha aqui. Quer ver?
Coloquem assim. Uma vez criado um território, ele elegerá invariavelmente, quatro deputados federais. Ele elegerá invariavelmente 4 deputados federais. Porém, não terá representante no Senado. Então, dessa forma, pessoal, nós falamos sobre duas figuras interessantes da nossa Constituição. Falamos no bloco anterior sobre o Distrito Federal, que é um ente anômalo, híbrido, e agora falamos do território, que até hoje ainda não vimos nenhum na Constituição de 88. No próximo bloco, a partir do próximo bloco, eu começo a falar sobre a Federação de 88 em si. Explicar alguns detalhes importantes para arrumar a última base para entrarmos depois na temida repartição de competências. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!